Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Assim como nos vinhos tintos, nos vinhos brancos, nos vinhos rosés, nos espumantes, nós também vamos encontrar vinhos espumantes mais estruturados, vinhos espumantes mais jovens, vinhos espumantes, inclusive, de guarda, que podem aí serem guardados por muitos e muitos anos. Né? Então, nesse nosso mundo dos espumantes, nós temos uma variedade interna, né, desse mundo, de também vários tipos ou subtipos de vinhos. Então, se você é uma mulher que quer harmonizar qualquer tipo de vinho, que quer ter mais segurança, conhecimento, né, que te traga essa segurança, para você também extrair mais prazer das suas experiências com os espumantes, é importante que você conheça esses tipos de vinho. É importante que você saiba diferenciar esses tipos de vinhos. E é por isso que a gente vai falar hoje de espumante jovem, elaborado pelo método Charmat, né, que é um método de fazer espumante. Então, hoje, o que nós vamos ver aqui? Basicamente, nós vamos ver, e essa live se chama Harmonização de Espumante Jovem com Camarão, é a live do camarão, porque nós vamos falar sobre esse tipo de espumante e vamos ver o que acontece quando a gente pensa em harmonizar com camarões, né? Com um prato com base de camarão. E, bom, para quem não me conhece, não sei se todos aqui me conhecem, mas, enfim, quem vier também e assistir depois, eu sou Lília Loureiro, eu sou sommelier, especialista também em degustação e harmonização de vinhos, e nós vamos, então, começar aqui falando sobre essa questão do espumante jovem e como ele pode ser harmonizado. E eu escolhi justamente o camarão como um elemento aqui para a gente dar esse exemplo. Lembrando, né, meninas, que é assim, que na verdade, em harmonização, a gente tem muitas possibilidades. Então, se a gente for pensar em cada tipo de harmonização, se a gente quiser decorar essa harmonização, isso não vai ser bom para você. E eu até quero te falar isso porque eu sei que às vezes a expectativa é que eu passe aqui uma receita de bolo, é que eu faça aqui uma tabelinha do que harmoniza com o quê, e eu também gostaria de ter essa bola de cristal, né, esse segredo. Mas, na verdade, não tem um segredo tão escondido assim. O que existe é que, realmente, a gente tem várias possibilidades de harmonização, e algumas são aquelas harmonizações mais comuns, aquelas harmonizações que já são feitas em muitos e muitos anos aí, que sempre funcionam. Mas o que é interessante para você é você aprender justamente o fundamento dessas harmonizações, o fundamento do que é harmonizar. É isso que eu aprofundo, né, no meu curso com as minhas alunas, isso que eu quero também trazer para vocês aqui, que eu busco trazer para vocês aqui nesses conteúdos gratuitos, que você saiba que se você aprender os fundamentos, aí fica fácil para você harmonizar qualquer tipo de vinho, com total segurança e com aquele prazer que você quer tirar da sua harmonização, porque você não vai estar preocupada com a regrinha. E porque se alguma coisa foge daquela regra, você já se desestrutura, você já fala, agora eu já não sei mais fazer. E não é assim que funciona. Na verdade, você vai conhecer mais os elementos que fazem com que essa harmonização possa, sim, funcionar muito bem ou possa ser um verdadeiro desastre. E olha, e tem uma coisa que eu quero te falar também. Muitas vezes, quando a gente pensa em um desastre harmonizando, eu posso te dizer uma coisa. Ainda que não funcione, é muito interessante para você aprender e ter a sensibilidade do porquê não funcionou. Isso vai te ajudar na próxima vez. É muito mais interessante quando não funciona, mas você tem a consciência do que não funcionou. E não simplesmente você cometeu um erro. Então, para isso, estamos aqui, meninas, e para isso nós vamos começar. Então, hoje, eu vou te explicar o que é um espumante jovem, como que se elabora esse espumante jovem, né? Como se faz a produção desse espumante jovem, as características principais que fazem você reconhecer nele que ele é um espumante jovem, como você pode identificar ele na própria garrafa também, e como que nós harmonizamos esse espumante jovem, e justamente eu escolhi para essa ocasião
um elemento, um exemplo dos muitos, né, exemplos que a gente pode ter aí nessas harmonizações. Agora, vamos lá. Primeira coisa, espumante jovem. Então, o que é um espumante jovem? E eu coloquei aqui duas figuras interessantes. Uma figura bem festiva, de várias taças harmonizando, e também coloquei uma figura, uma foto. Imaginem aí uma foto de um espumante na beira da piscina, né? Você tomando um espumante na beira da piscina. Isso já te traz essa ideia de juventude, né? Um momento descontraído, um momento festivo, um momento na beira da piscina. Portanto, você já começa a imaginar algo mais leve, mais descontraído, mais refrescante, mais para durante o dia. Não é para uma ocasião tão formal, não precisa ser uma coisa, um jantar, sentada, né, à mesa, com vários pratos ou com uma certa formalidade. Realmente é um espumante mais festivo. E não que eu não diga que o espumante envelhecido também não seja festivo, hein? Cuidado. Todos os espumantes são festivos, mas o que não é um espumante jovem? É aquele espumante, e aqui vai um conceito, tá? Um conceito bem assim, daquilo que eu aprendi na Europa, tá? Porque eu estudei na Espanha, meu curso de sommelier eu fiz na Espanha, então eu venho muito dessa escola europeia, né? De onde você tem os estilos de harmonização, as escolas de harmonização, e eles seguem vários preceitos. Mas uma das coisas que é interessante você notar é que tem espumantes que acompanham pratos, pratos e jantares inteiros, e são espumantes muito estruturados, muito pesados, espumantes realmente que passam por um envelhecimento. Então, são como os vinhos envelhecidos. A gente não tem nos vinhos os vinhos jovens e os vinhos que passam por madeira, ou que passam por um período de estágio, também na garrafa, envelhecendo, amadurecendo. Aqui no espumante, a mesma coisa. Para simplificar para você, a mesma analogia que a gente faz nos vinhos tranquilos, que são aqueles sem as borbulhas, a gente faz aqui também. E esses vinhos jovens, né, que eu quero falar para você aqui, fica fácil de você identificar, porque normalmente eles são elaborados pelo método Charmat, que é um método de elaborar espumante utilizando aqueles grandes tanques de aço inox. Não sei se você já viu, ou se você já visitou alguma produtora, né, alguma vinícola, ou se você já viu fotos, né, daqueles tanques de aço inox que são fechados, são pressurizados, eles aguentam, né, a pressão das borbulhas, porque quando você faz o espumante, você retém o gás carbônico, né, você retém as borbulhas no líquido. Então, e eles controlam ali a temperatura e todo o processo de produção. Então, o método de elaborar espumante, nós temos basicamente, pense assim, bem em linhas gerais, basicamente nós temos dois grandes métodos de elaborar os espumantes, que são os vinhos com as borbulhas. Nós temos o método tradicional, que é o método de Champagne, né, que foi criado, descoberto, né, por Dom Pérignon, na região de Champagne, e por isso mesmo leva o nome de Champagne, os vinhos, né, espumantes elaborados naquela região específica, e este método tradicional faz a segunda fermentação para extrair essas borbulhas dentro da própria garrafa. E aqui, no método Charmat, não faz dentro das garrafas individualmente. Aqui você faz essa segunda fermentação da mesma maneira, só que num grande tanque. O que isso significa na prática? Para a gente, para nós aqui, que estamos aqui e que queremos apreciar esse espumante. Significa, em primeiro lugar, que ele vai ser um espumante que vai ser elaborado mais rápido, né? Ele vai levar menos tempo para ser elaborado. Por quê? Quando você faz aquele método tradicional, garrafa por garrafa, ele demora muito mais tempo para terminar o processo de produção. Quanto é muito mais tempo? Às vezes, 1 ano, às vezes mais de 1 ano. Este não, o método Charmat, em 3 meses você já tem o espumante sendo vendido, comercializado, ele é mais rápido, ele sim faz em maior quantidade? Sim, ele faz em maior quantidade, ele é muito mais rápido, faz em maior quantidade, não significa que ele perca a qualidade, tá? Isso é muito importante a gente frisar aqui, porque
é basicamente um outro método de produção que resulta num produto um pouco diferente do que é o método clássico. E por isso mesmo é interessante a gente conhecer os dois. Porque aí, na hora de harmonizar, veja bem, você tem aí 2 tipos de espumantes para você harmonizar. Né? E às vezes você vai precisar deste tipo de espumante pelo método Charmat justamente para harmonizar com alguns alimentos, com algumas receitas, com aquilo que, com alguns momentos, inclusive. Porque às vezes a gente não harmoniza só com a comida. Meninas, existe também a harmonização dos nossos momentos, né? Do momento que você está ali degustando com o seu espumante. Porque quando a gente fala em harmonizar qualquer tipo de vinho com total segurança e com mais prazer, eu quero dizer que com esse prazer, ele venha justamente, não somente do prazer sensorial, técnico, de beber o vinho, comer a comida e que isso combine. Não. O nosso prazer com os vinhos, ele vai além, ele vem também da combinação de com quem você está naquele momento, onde você está naquele momento, como você está se sentindo naquele momento. E aí sim, você tem muito mais prazer em estar naquele momento com aquele tipo de vinho que você escolheu. Que você escolheu por quê? Porque você está segura do estilo de vinho, do tipo de vinho que você quer para aquele momento. Então, você não escolhe só para a comida, você escolhe também para os momentos. Mas, tirando esse à parte, então vamos lá. Então, no método tanque, então, se elabora uma grande quantidade, mas esse produto, ele sai muito mais rápido no mercado. Então, daqui a gente já tira a primeira conclusão. E a primeira conclusão é: os espumantes de método Charmat, nós vamos encontrar eles em mais quantidade no mercado, né? Quando a gente for comprar no site, no supermercado, nos lugares, vai ter muito mais deste tipo. E ele vai ter um preço, ele vai ter mais econômico também, porque o método de produção dele, além de ser mais rápido, é em maior quantidade, portanto, o preço dele, o custo-benefício vai ser muito bom para a gente. Então, vai ser muito mais acessível. É um produto muito mais acessível para a gente desfrutar e para a gente harmonizar. Então, esta primeira conclusão é muito importante na hora da gente pensar em harmonizações, porque tem uma coisa muito curiosa, às vezes você tem que harmonizar um vinho com muitas pessoas, porque às vezes a gente pensa, não, eu vou harmonizar comigo, eu que vou jantar, vou harmonizar para mim, legal. Não, eu vou harmonizar para mim e para o meu marido, né, para o nosso jantar a 2, legal. Ah, não, eu vou harmonizar para meu jantar em família. E aí já tem 4, 5, 6 pessoas. Você já começa a ficar preocupada com que tipo, né, de vinho você vai comprar, que tipo de espumante você vai trazer para harmonizar com 5 pessoas diferentes. Dali a pouco você tem uma festa de amigos, e aí tem 20, 30 amigos, ou enfim, um aniversário, algo maior. E de repente você tem uma festa de casamento para harmonizar, com mais de 100 convidados. Como é que você faz isso? Como é que você escolhe? Então, esse é um ponto muito interessante. E esses espumantes do método Charmat, eles também são muito interessantes por isso, porque além deles terem uma boa relação custo-benefício, eles vão atender muitas pessoas, né? Eles vão agradar a muitos paladares. E eles têm todos os tipos também, aqueles tipos que a gente viu na semana passada, na aula da semana passada, a questão dos tipos, da classificação dos espumantes através do teor de açúcar que você tem residual nesses espumantes. E aqui, da mesma maneira que você tem no método tradicional, você também tem aqui, né, o Brut, o Brut Nature, o demi-sec, o seco, o doce, né? Então, aqui também a gente vai ter essa variedade. Bom, agora, como é que você vai identificar isso quando você estiver, então, lá diante das prateleiras do supermercado? Que muitas vezes a gente fica ali paralisada, né? Não sei se você já se sentiu assim, minha amiga, mas muitas vezes aquela prateleira parecia que ia nos engolir, né? Tantos vinhos, tantas coisas, dá até uma certa tontura de ver tantos rótulos. Só que tem um detalhe, quando você começa a estudar vinhos, quando você começa a se sentir mais segura com os seus vinhos, com as suas escolhas, com o seu gosto pessoal, quando você começa a saber harmonizar qualquer tipo de vinho, com essa segurança que eu comento, e com esse prazer que você tem com os vinhos, acontece uma coisa mágica, acontece uma segunda coisa aí importante para eu falar aqui.
acontece que você começa a ter prazer também em ir comprar o seu vinho. Aquela prateleira já não te dá medo e você já começa a se divertir, inclusive, no meio de tantos rótulos, de tantos vinhos. É um belo passeio. É como você ir numa livraria e ficar ali distraída, né? Vendo várias capas de livros, que é tão interessante, tão criativos. E aqui também é a mesma coisa. Então, aproveitem quando vocês estiverem, né, nesse momento da compra do vinho, especialmente se forem presencial, né? No site também é interessante, mas eu acho bem legal no presencial. Aproveite para ver esses rótulos, para olhar esses rótulos, olhar também o contrarótulo, porque aí é que está. Como você vai identificar se um espumante é pelo método Charmat? Vai estar escrito no rótulo, minha amiga, vai estar escrito no rótulo, vai estar escrito método Charmat. E aí você vai saber que aquele espumante foi elaborado pelo método Charmat. Simples assim. Que coisa, né? Que coisa tão... Mas, nossa, vinho é tão simples assim, Lilian? Olha, o vinho, ele é simples, mas, às vezes, existem questões de marketing que complicam o vinho, tá? Então, não é o vinho que é complicado. Às vezes, são as complicações da comunicação e do marketing. Inclusive, a Mônica, que está lá no YouTube, ela me mostrou hoje um rótulo até antigo, tá? Esse rótulo até a gente vai depois comentar na nossa degustação na prática. Mas é um rótulo antigo, onde você, às vezes, não tem escrito ali na frente que é método Charmat. Só que quando você lê o contrarótulo, ele fala alguma coisa, ele faz uma referência. Muitas vezes não vai estar escrito a palavra método Charmat, mas pode vir escrito alguma coisa como elaborado em tanques de aço inox. É método Charmat. Agora você já sabe. Quando vier escrito elaborado, fermentado em grandes tanques, é método Charmat. Por quê? Porque o método tradicional é fermentado dentro da garrafa. Então, eles fazem referências ao método Charmat. Então, quando você conhece o método de produção e você sabe que ele se chama Charmat, fica fácil você olhar na garrafa e identificar nessa garrafa, ou no rótulo, ou no contrarótulo, a informação que te diz que esse vinho foi elaborado pelo método Charmat. Então, aproveitem esse momento, né, de vocês estarem lá e aproveitem para ver essas etiquetas, para, inclusive, comparar preços e verificar justamente isso que eu estou comentando. Método Charmat e método tradicional, o mesmo produtor faz os dois tipos e tem diferença de preço. Por que será? É por conta da maneira de se produzir. Uma é mais econômica, a outra realmente tem mais custos aí de produção. Agora, vamos lá. O que vamos harmonizar hoje? O que vamos harmonizar hoje? Então, justamente, pensando neste espumante feito pelo método Charmat, eu pensei no nosso camarão, mas não no camarão sozinho. É um camarão, tudo bem, pensei no elemento principal que é o camarão. Mas a proposta aqui é a gente pensar numa salada de camarão, né? Algo que seja refrescante, algo que seja... Lembra da piscina? Lembra que esse vinho remete a algo refrescante, a algo mais leve, a algo mais, enfim, mais assim, alegre? Então, pensei justamente na gente estudar aqui hoje a questão de uma salada de camarão com um vinho espumante jovem elaborado pelo método Charmat. E aí, o que acontece? Vamos dar uma estudada aqui na salada de camarão, né? Assim, enfim, quando eu falo estudar a salada de camarão, o que eu quero dizer é que, na verdade, quando a gente vai harmonizar, uma das coisas que a gente deve fazer, que é importante fazer, eu não gosto muito de usar essa palavra deve, né? Porque parece, nossa, Lídia, você está falando que deve fazer. Mas, assim, uma coisa que é muito importante, e eu acho que a razão pela qual você deve estudar, eu recomendo para você que você estude a comida para harmonizar, é porque se você entende a história dessa comida, entende as origens, né? Entende o que é esse elemento, né, da gastronomia, a tipologia desse prato, o que ele é? Quando você consome ele? Em que ocasião? Ele é um prato quente? É um prato frio? No nosso caso aqui é uma salada, então ele é uma entrada, né? Ele é o primeiro prato ali, uma salada. Ele é um prato frio,
né, também, você entende depois qual o tipo de vinho que vai poder combinar com esse prato, e você começa a fazer as suas experiências também, inclusive pensando, eu vou querer contrastar, eu vou querer colocar algum elemento um pouco mais quente, por exemplo, eu posso fazer essa salada de camarão, colocando os camarões na hora, né, em cima da salada, eles ainda quentes, e aí eu dou um contraste de quente e frio, e aí eu tenho um espumante que está gelado, porque geralmente a gente vai estar aí com temperaturas a 8 graus ou menos para espumantes, né, 6. Então, veja bem, você começa a trabalhar com os elementos do prato quando você estuda. Então, eu recomendo fortissimamente, realmente, para as minhas alunas, eu diria que é mandatório. A gente faz isso, a gente analisa o prato, e a elaboração dele, né, também, como é feito os ingredientes, que ingredientes levam. E veja bem, aqui eu deixo muito em aberto essa salada de camarão, porque existem várias receitas, existem várias maneiras de fazer essa salada de camarão. Mas, quando você for fazer a sua receita, é muito interessante você estudar esse elemento. Claro, eu não estou falando aqui as origens da salada de camarão, mas as origens do camarão. E aí, engraçado que eu estava, né, olhando um pouco essa questão, né, dos espumantes, tal, e da salada de camarão, procurando as receitas de camarão, e surgiu para mim sempre surge, né? O Google é aquela coisa, né? Ele sempre sabe o que a gente quer. E aí apareceu para mim a história do camarão. E aí, vocês sabiam que o camarão já era consumido desde a antiguidade, especialmente em Roma? Em Roma, ele já era cozido, servido como parte de sopa, como parte de ensopados. Já começaram a fazer, tinha até um livro de receitas lá, descritos, né? Tem uma descrição de receitas com camarão, na época de Roma, que já faziam um bolinho de camarão, assado, com especiarias. Na China também se consumia bastante camarão, desde tempos aí muito, muito antigos. Então, o camarão não é de hoje que a gente gosta. E no Brasil? No Brasil, também comenta ali que antes mesmo do descobrimento, né, os nossos povos nativos aqui, nossos indígenas, já consumiam camarão também, aqui no Brasil. E o Pedro Vaz de Caminha, ele escreve na carta dele, né, que tinham aqui camarões e que o pessoal eram muito grandes, eram grossos, e aí eles faziam assados, eles faziam aí os preparados com sal, depois eles temperavam, colocavam pimenta, né? Depois, mais tarde, veio inclusive essas receitas lá do Nordeste, com dendê, com quiabo, com misturas aí, com origens africanas também nesse camarão. Então é interessante a gente estudar isso, a gente saber que é um elemento que não é de hoje, né, que a gente está. A cozinha ela tem muita história, assim como o vinho, né? A culinária, a gastronomia, ela traz muito desse componente histórico, que é muito interessante a gente estudar um pouco dele, né? Eu não estou dizendo para você também fazer um PhD em camarão para poder fazer uma harmonização, tá, gente? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é curioso a gente imaginar que existem muitas possibilidades com esse camarão, desde um camarão mais intenso até um camarão mais suave, alguma receita mais suave. A minha proposta hoje, justamente, é uma receita mais ligeira, né? Mais leve, mais refrescante. Mas não por isso, eu escolhi, inclusive, não por isso ela não precisa ser um prato consistente. Eu, na verdade, escolhi uma salada de camarão, para mim, tá? A minha receita, que na verdade é como se fosse um prato único. Porque eu escolhi uma salada de camarão com grão de bico, que eu achei muito interessante, essa salada misturando grão de bico também no camarão. Então, a minha receita poderia ter sido só uma salada verde com os camarões ali salteados? Sim, ok, perfeito. Mas eu acabei escolhendo esta salada, e aí é legal a gente analisar os elementos dessa salada para ver depois como que vai combinar isso com o vinho. Então, eu escolhi, na salada, na minha receita original, não tinha as folhas verdes, mas eu, sem verde, eu não vivo. Então, eu coloquei uma cama, né, de folhas verdes, e aí a salada realmente consiste no camarão refogado com cebola, alho, com alho poró, passado na frigideira, fica rosadinho, né, quentinho com azeite, e depois o grão de bico cozido, misturado com cebolinha. Se quiser colocar também erva doce, pode colocar salsão, né, outras
pimentão, pode colocar também. No meu eu não coloquei. E azeite. E aí você mistura tudo isso, esse grão de bico com camarão refogado, com alho poró, fica assim uma delícia. E aí você coloca nessa cama de folhas e pronto. Nós já temos aqui nossa salada de camarão. Além do que, é uma receita muito simples de ser elaborada e me pareceu muito elegante, muito leve, mas muito variada também em texturas. Por quê? Aí a gente vai ter o grão de bico, que tem um pouquinho mais de massa, né? Ele vai ter essa coisa mais consistente, um pouco mais de peso, as folhas verdes dando essa refrescância, né? E o camarão dando esse toque, né? De ao mesmo tempo, uma proteína leve, uma proteína ali que ela tem, depois que você cozinha, que ele fica rosadinho, ele fica macio, mas com muito sabor, né? Ele traz muito sabor. E se for quente, também fica muito interessante. E será que isso combina? Será que isso realmente pode combinar com o espumante jovem? Será que tem pontos de encontro? Que tipo de harmonização a gente pode fazer? Bom, harmonizar qualquer tipo de vinho pode ser uma tarefa muito divertida. Eu acho que deve ser mesmo, né? É o que a gente gosta. A gente realmente se divertir também nesse processo de harmonização, dessa descoberta. Então, vamos descobrir as características aqui de um vinho espumante jovem. E como você já deve ter percebido, pelo que eu falei desde o começo, a leveza é uma das características. Então, ele é leve. É um corpo médio, médio-baixo, né? Então, ele é leve. Ele é refrescante, portanto, ele tem uma alta acidez. E tem as borbulhas também, que causam também uma sensação de cremosidade, ao mesmo tempo que ela também limpa a sua boca, o que te dá também uma refrescância na boca. Geralmente, os aromas vão ser florais, vão ser cítricos, podem ter ali os aromas também da fermentação, de um certo tostado, né? E talvez de um certo também aromas assim de padaria, por conta da fermentação. Mas basicamente a leveza, né? A leveza, a refrescância, essa parte assim que mais sutil mesmo, né? Desse vinho são as características. E portanto eu estou colocando assim muitas expectativas aí nessa salada de camarão por conta da característica da salada também, de ser também refrescante, de ser também assim leve, né, de ter esses toques, ao mesmo tempo toques assim aromáticos aí do camarão, ao mesmo tempo uma certa crocância, né, e um certo ali do grão de bico, essa certa massinha, né, que ele gera, né, esse certo peso também, que dá uma equilibrada, que aí as borbulhas limpam. Então, eu estou fazendo uma harmonização por semelhança, né, estou buscando pontos de encontro que possam ser semelhantes entre o vinho e entre o prato. E qual vai ser meu vinho dessa noite? Mostro aqui, falo para vocês. Meu vinho dessa noite vai ser um vinho Salton Brut, método Charmat. É um da etiqueta azul. E tem um custo-benefício muito bom, porque acho que ele é abaixo de R$30. Ele custa abaixo de R$30. Tem um custo-benefício muito bom, e eu vou descrever para você aqui, não o que eu degustei, porque eu vou degustar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai para a nossa sala de aula com as alunas, onde eu me encontro com elas todas as semanas, para a gente fazer as práticas da degustação, tá? Então, daqui a pouco a gente vai abrir lá. Mas eu trouxe aqui os comentários que estão no próprio site, no próprio site da Salton, no próprio contrarótulo, daquilo que eles comentam, né, daquilo que eles fizeram na prova de degustação desse espumante, que é método Charmat. E está escrito na etiqueta, método Charmat. Amarelo palha com reflexos esverdeados. Então, imaginem vocês um espumante amarelo palha. Então, amarelo bem clarinho, bem leve. Até a cor já te traz também essa leveza, né? Reflexos esverdeados, que te trazem também esses sinais de juventude, né? São as cores mais dos vinhos mais jovens brancos também. Aromas de flores brancas, de frutas cítricas, de fermento e pão torrado. Em boca, cremoso, leve e fresco. Quando você lê essa descrição no rótulo de um vinho, você já percebe por essa descrição que se trata de um vinho jovem. Então, no caso aqui, um espumante jovem.
né? Um espumante jovem, leve, fresco, cremosidade, frutas cítricas, né? Tudo aquilo que a gente já comentou que são características desse vinho jovem. E ele também comenta qual a harmonização para esse espumante, a harmonização básica para esse espumante. São as sugestões. Olha que interessante. Eles sugerem salada caprese, que é uma salada refrescante também, com uma certa cremosidade, mas também tem o tomate, né? Tomates recheados, que tem certa acidez, que também é bem interessante. Aí coloca torta salgada, que tem uma certa massa, né? Parte um pouco mais de peso, mas também não deixa de ser um prato mais leve. Iscas de peixe, camarão salteado e canapés. Então, olha que interessante, eles sugerem camarão salteado. O que nós estamos fazendo aqui é pegando esse elemento, que é o camarão, e vamos colocar esse elemento numa salada. É um camarão salteado, mas ele vai numa salada, para trazer todo esse contexto. Então, é assim que eu faço, é assim que nós vamos fazer daqui a pouquinho com as alunas. E eu queria te dizer, minha amiga, que assim, se a sua vontade, né, é realmente avançar nessa questão da harmonização, que é muito importante realmente você entender os tipos de vinhos que existem, e de uma maneira do mais clara, mais objetiva possível. Porque se você não consegue entender de uma maneira mais organizada, o que pode acontecer é gerar uma grande confusão. Porque eu entendo isso. A gente, às vezes, muitas vezes olha e tudo está muito misturado. Quando a gente, muitas vezes, olha uma prateleira de supermercado ou mesmo um site, às vezes tem muitos conceitos misturados ali. Porque a maneira de organizar a venda do vinho não necessariamente é a maneira didática que a gente estuda aqui o vinho. Tá? Então, às vezes, por isso que parece uma grande mistura, uma grande confusão. E eu estou aqui para te ajudar a esclarecer e a desfazer qualquer tipo de confusão aí, a trazer clareza para você, a trazer essa clareza que possa te ajudar aos teus desejos, né? A realizar os teus desejos com relação aos vinhos. Eu não sei se o que você quer é aprender a harmonizar, se você quer aprender a degustar, se você quer aprender os dois, se você quer desfrutar mais em momentos em família, ou se você quer justamente utilizar esse vinho como uma forma até de autoconhecimento. Eu falo muito isso para as meninas, que muitas vezes, assim, a questão do vinho, ela vai além de comer e beber. Ele está num nível, num patamar, muitas vezes, de você se autoconhecer também e se reconhecer aí nos seus gostos pessoais e até mudar de opinião, que é uma coisa muito legal e que acontece a todo momento com os vinhos, que eu acho muito legal, que representa uma evolução. Quando a gente muda de opinião sobre alguma coisa, mas com segurança, sabendo que a gente mudou de opinião e a razão pela qual a gente muda de opinião, é muito gostoso, é muito interessante, porque não tem rigidez no vinho. O vinho não é uma ciência exata. E ele, na verdade, e a harmonização, então, ainda é mais interessante, porque ela é, na verdade, uma alquimia. É você elaborando a sua harmonização. E a mesma harmonização que você elabora hoje com esse vinho, e que eu vou fazer daqui a pouco com esse Salton Brut hoje, é só um dos vários exemplos, das muitas possibilidades que a gente tem para harmonizar esse mesmo vinho em outras ocasiões com outros elementos. Então, fica aqui o meu recado. Toda quinta-feira eu estou aqui para mais uma aula nova com vocês, as mulheres que gostam de vinhos e de gastronomia, e também essa aula é dedicada para as minhas alunas, que também vêm para cá para assistir essa aula, para depois a gente poder harmonizar. Então, ela tem muito a ver também com os nossos estudos, né? Com aquele momento que a gente está fazendo os nossos estudos. Então, é isso, meninas. Eu vou terminando por aqui.